Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando juntos aqui essa rodada de domingo, dia 21 de julho. Eu consegui separar para vocês, galera, 10 jogos, tá? A gente vai estar focando bastante aí no Brasileirão Série A e Série C, vamos ter um joguinho também. E o nosso foco aí nessa rodada vai ser esses jogos do Brasileirão, né? Alguns jogos também aí por fora, mas o nosso foco principal vai ser jogos do Brasileirão. Lá no canal secundário, que é esse daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou estar lançando uma lista de jogos um pouco mais diversos, tá, galera? Eu vou estar colocando uns jogos extra aqui para esses jogos de domingo, então já se inscreva aqui no canal Adriano Rocha BetGreen, tá show? E vamos lá, galera, nessa rodada aí, como eu falei, são 10 jogos, no final do vídeo vou deixar um bilhete padrão aí, como de costume, e também logo em seguida eu vou deixar um bingo aí pra gente brincar, né, a gente tentar aí acertar uma odd alta aí nessa rodada, tá show? Já peço a ajuda de vocês aí para deixar um like nesse vídeo, que vai estar ajudando bastante aqui no trabalho, né, lembrando que eu faço todo esse conteúdo sozinho, tá, edição de vídeo, a gravação aqui, tem a capa, então eu faço tudo sozinho, não tem ninguém para me ajudar, então quem puder aí já deixa um like aí que vai estar fortalecendo bastante. E você que ainda não é inscrito aqui, se inscreva e ativa aquele sininho do lado para receber a notificação sempre que eu lançar conteúdo aqui no canal BetGreen, tá show? E para maiores informações sobre o grupo VIP, só me chamar lá no WhatsApp, o número tá na descrição do vídeo e também vai estar no primeiro comentário fixado. A partir do WhatsApp eu vou estar conversando com vocês e passando todas as informações aí sobre o grupo VIP, tá? Então se você tem interesse, dúvida, corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível. E vamos lá, galera, sem mais delongas, vamos aqui para essa rodada que a gente vai ter aqui Brasileirão Série A, como eu falei, né? Vamos ter aqui 6 jogos, né? 6 jogos do Brasileirão. Vamos ter aqui um joguinho aqui da Série C do Brasileirão. E vamos ter também aqui Campeonato Peruano, Bolívia, Argentina e Noruega. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o Campeonato da Noruega, a Elite, né? A primeira divisão aqui a gente vai ter o Rosenborg jogando em casa contra o Lillestrøm. Jogo que acontece 2h15 da tarde, jogo válido aí pela rodada 15. Não vai ser jogo fácil aí pro time da casa, tá? O Rosenborg aí é uma equipe que tá oscilando bastante, até o momento tá em 11º lugar com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. E o Lillestrøm, por sua vez, está aqui em 7º lugar com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Também bastante derrotas aí. Mas é aquilo, né? Uma equipe que costuma aí ser uma pedra no sapato do Rosenborg, né? No confronto direto dos últimos 5 jogos, são 4 vitórias do Lillestrøm e 1 vitória do Rosenborg. Aqui nesse jogo, galera, eu acredito que a gente vai ter aí uma partida aberta, né? Com chance de gol para as duas equipes, um jogo aí com muitos gols, na minha opinião. E a primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui, e eu vou mostrar agora, é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que esse jogo bate 3 gols ou mais. Possível placar aqui, eu vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui a gente tem Campeonato da Argentina, início, né, sexta rodada aí, River Plate jogando em casa contra o Lanús, jogo que acontece 3 horas da tarde. Nessa classificação aí, galera, a gente vai ver o River Plate com 3 vitórias e 2 derrotas. Não é um início interessante, mas a gente sabe que é uma equipe forte, na etapa final aí com certeza vai brigar aqui na parte de cima. E o Lanús, que está com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, está aqui em 13º lugar com 8 pontos, né? No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver o River Plate aí favorito demais, né? Dos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do River Plate. Então aqui, galera, na minha opinião, não tem muito o que inventar não, especialmente que o River Plate jogando em casa é muito forte. Dos últimos 10 jogos, são 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas. Então a primeira opção que eu vou deixar para vocês e eu vou mostrar aqui agora é a dica casa vence, né? River Plate para vencer esse jogo. E a segunda opção a gente pode estar pegando mais de 1 gol e meio, que também é excelente. Para quem gosta de mercado de gols, esse jogo aqui bate 2 gols ou mais na minha opinião. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Brasileirão Série A, 4 horas da tarde a gente tem um grande jogo, né? Atlético Mineiro e Vasco. Atlético Mineiro jogando em casa, vai buscar aí esses 3 pontos e o Vasco está numa ótima sequência, né? Depois de 12 anos o Vasco conseguiu aí 4 vitórias seguidas no Brasileiro, né? Então assim, vem de uma sequência muito boa, vai estar motivado e pode até arrancar, quem sabe, um empatezinho aqui nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que vem oscilando, né? Esse jogo aí válido pela rodada 18. Na classificação a gente vai ver o Vasco em 9º lugar com 23 pontos, como eu falei aí, são 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, né, 4 vitórias seguidas, e o Atlético Mineiro que está aqui em 11º lugar com 22 pontos dos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.
No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, galera, a gente vai ver aí que o Vasco venceu 4 vezes e o Atlético Mineiro venceu uma. Então, assim, tem esse favoritismo aí pro Vasco da Gama. E pelo momento que tá vivendo aí, não seria surpresa aí o Vasco conseguir uma vitória aí fora de casa, tá? Então a primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo, e eu vou mostrar aqui agora, é a dica mais de um gol e meio na partida, tá? Grande chance aí de bater 2 gols a mais. E a segunda opção, ambos marcam, né? O ambos marcam aqui também é muito forte, tá com odd excelente para quem gosta de fazer entrada simples. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo do Brasileirão aqui, a gente tem o nosso querido Bahia, né? Bahia que estava invicto jogando em casa, mas acabou perdendo essa sequência. Mas a gente vai ter aí favoritismo sim do Bahia aí para vencer esse confronto aí contra o Corinthians, né? Corinthians que é o visitante aí dessa rodada. 4 horas da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai ver o Bahia aqui em quinto lugar. Como eu falei, ele perdeu a invencibilidade na última rodada por Cuiabá, perdendo por 2-1. Não jogou nada, por sinal, o Bahia. Mas acredito que agora o time não vai querer decepcionar novamente, né? 2 rodadas seguidas perdendo em casa. O Corinthians, por sua vez, está na zona do rebaixamento. Até conseguiu uma vitória na última rodada, mas não foi o suficiente para sair da zona do rebaixamento. Isso porque o Vitória, que está com 15 pontos também, mesmo a pontuação do Corinthians, tem uma vitória a mais, né? O Corinthians só venceu 3, empatou 6 e perdeu 8, né? Então, assim, não é uma fase muito boa aí do time do Corinthians, não, tá, galera? Jogando fora de casa aí, o Corinthians não venceu ainda, são 2 empates e 7 derrotas. E o Bahia, jogando em casa, por sua vez, são 7 vitórias e uma derrota apenas, que foi essa derrota na última rodada, né? Confronto direto entre essas duas equipes, a gente vai ver 2 vitórias do Bahia, uma vitória do Corinthians e 2 empates, né? Então, assim, o último jogo aí, que foi no final do ano passado, né, no Brasileirão do ano passado, o Corinthians acabou perdendo em casa por 5-1, a goleada do Bahia, né? E agora o Bahia tá com uma equipe muito forte e tem grande possibilidade aí de conquistar essa vitória em casa. A primeira opção que eu vou deixar para vocês, eu vou mostrar aqui agora, é a dica casa vence, né? Bahia para vencer esse jogo. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos aqui para a Série C do Brasileirão, né? Vamos ter aqui a terceira divisão, jogo entre Volta Redonda, que joga em casa, contra o Ipiranga. Jogo 4h30 da tarde, jogo válido pela rodada 14. O Volta Redonda que vai fazendo a campanha boa, né? Tá em quinto lugar com 26 pontos. Vencendo esse jogo, ele pega a liderança de forma momentânea, né? Isso porque as equipes aqui, Ferroviária, São Bernardo, Botafogo da Paraíba e Atlético vão jogar também nessa rodada, então tem que torcer pro tropeço aí. Mas é aquilo, né? O time tem que somar pontos aí também para poder pelo menos ficar nesse grupo aqui dos 8 melhores. O Ipiranga, por sua vez, ele tá aqui também entre os 8 melhores, né? Tá em sétimo lugar com 19 pontos, 6 vitórias, um empate, 3 derrotas. É uma equipe chata, né? Mas a gente vai ver aqui que o Volta Redonda jogando em casa, 4 vitórias, um empate, 2 derrotas. E fora de casa, o Ipiranga não tem a campanha tão boa, né? 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto, se a gente for puxar aqui, galera, a gente vai ter 3 vitórias do Volta Redonda nos jogos mais recentes, né, entre aspas, e 2 vitórias do Ipiranga, né? Então, aqui querendo ou não, eu acredito sim no favoritismo do Volta Redonda e também num jogo interessante para gols. A primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo é a dica mais de um gol e meio na partida. Acredito que é jogo bom aí para 2 gols a mais. E a segunda opção a gente pega caso ou empate, né? Na verdade, a gente pode pegar casa vence com empate anula para pegar uma odd melhor, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 por Volta Redonda. Agora vamos aqui para o campeonato peruano, vamos ter aqui a primeira divisão, o Sporting Cristal, que começou aí com o pé esquerdo, né, perdendo pro time do Tarna, se não me engano, por 3-1, e o Sport Boys, né, que é o visitante aí que iniciou vencendo nessa rodada, né, nessa primeira rodada aí do campeonato peruano, essa liga de encerramento. O jogo que acontece 5h15 da tarde, na classificação aqui a gente vai ver, né, o Sport Boys aí iniciou vencendo em casa o Huancayo por 2-1, e o nosso querido Sport Cristal perdeu pro ADT Tarma por 3-1, né? Então, assim, precisa mais do que nunca dessa vitória, né? No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, são 3 vitórias do Sport Cristal e 2 empates aí nesse confronto direto, né? Eu particularmente acredito que mesmo não vivendo um bom momento, o Sport Cristal aí vai vencer esse jogo, tá? Eu tenho, assim, tô bem confiante aí na vitória do time da casa e também vamos ter um jogo interessante para gols, né? A primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo é a dica casa vence, né? Sporting Cristal para vencer. E a segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa.
Agora vamos aqui para o campeonato da Bolívia, galera. Vamos ter aqui a primeira divisão, encerramento. Vamos ter o Bolívar jogando em casa contra o Always Red. Jogo que acontece às 6h30 da tarde. Esse jogo aqui, na minha opinião, ótimo para o Bolívar vencer. Líder do campeonato de forma isolada aí, ainda não perdeu. 4 vitórias, um empate, nenhuma derrota. Melhor ataque também disparado, né? São 15 gols e 2 gols sofridos, né? 15 gols marcados aí, uma média de 3 gols por partida. E a gente tem aqui o Always Red, visitante em terceiro lugar, com 3 vitórias, um empate e uma derrota. 6 gols marcados e 3 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for dar uma puxada aqui, a gente vai ver 4 vitórias do Bolívar e um empate. Então, assim, favoritismo total aí para esse time do Bolívar vencer, né? Uma equipe muito forte, tem um elenco muito bom e eu tô bem confiante aí que a equipe vai conseguir essa vitória em casa. A primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo, eu vou mostrar agora, é a dica casa vence, tá? Quem for botar no bilhete, vale até a pena botar um empate anula por segurança a favor do Bolívar, tá? Mas acredito que esse Bolívar para vencer com essa odd de 1,70 tá excelente, na minha opinião tem grande valor. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui o mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que é jogo aberto. Sempre costumo bater muitos gols aí nesse confronto entre Bolívar e Always Red, né? Então aqui o mais 2 gols e meio também é interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa. Agora a gente vai para os últimos 3 jogos aqui que eu separei, que são jogos do Brasileirão, né? O primeiro aqui é o Fortaleza jogando em casa contra o Atlético Goianiense, 6h30 da tarde esse jogo. A gente vai ver na classificação aí o Fortaleza em 7º lugar, poderia estar tendo uma situação melhor, porém o Fortaleza fora de casa não costuma ter um bom desempenho, né? Não dá para entender isso. A equipe jogando em casa, eu vou mostrar aqui para vocês, tem a terceira melhor campanha, com 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, né? Só que jogando fora de casa, o Fortaleza tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, não apresenta o mesmo futebol, né? A equipe está aqui com 29 pontos, vem de uma sequência muito boa de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. Vencendo esse jogo ele vai a 32 pontos, então entra no G4 aí de forma momentânea. E tem também essa vantagem de ter um jogo a menos do que Bahia, São Paulo, Palmeiras e Botafogo, né? Então ele pode encostar aqui nessa turma aqui dos 4 melhores. É uma vitória que seria muito importante aí para Fortaleza. O Atlético Goianiense, por sua vez, vai vivendo um péssimo momento, né? O Atlético Goianiense está aqui em penúltimo lugar com 2 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Perdeu na última rodada em casa para o Vasco por 1-0, aí perdeu também para o Palmeiras, perdeu para o Atlético Paranaense em casa e perdeu para o Bragantino e teve um empate aqui fora de casa contra o Atlético Mineiro. Então não vive um bom momento. E jogando fora de casa, se a gente for ver aqui, o Atlético Goianiense tem uma campanha até melhor do que quando joga em casa, né? 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vai ver que tem um equilíbrio, né? Uma vitória do Fortaleza, 2 vitórias do Atlético Goianiense e 2 empates, né? Mas como a gente está falando de momento, o momento do Fortaleza é bem melhor cá entre nós, né? Então a primeira opção que eu vou deixar para vocês, eu vou mostrar aqui agora, é a dica casa vence, né? Fortaleza para vencer. Na minha opinião, Fortaleza aí jogando em casa realmente é o Lion, né? Simplesmente assim, um leão. Fora de casa não, já vira um gatinho, vamos dizer assim, né? Mas o fator de jogar em casa aí, acredito que é bem provável aí do Fortaleza vencer. Então essa dica casa vence, na minha opinião, tem grande valor. E a segunda opção, mais de um gol e meio, que também é muito interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão que eu separei é o jogo entre Red Bull Bragantino, que vai estar jogando em casa, contra o Atlético Paranaense, né? Jogo que promete ser bem equilibrado, né? Eu particularmente analisando aqui, eu não consegui nem tirar aqui um favorito para esse confronto, né? Red Bull Bragantino oscila bastante, Atlético Paranaense não está no bom momento. Jogo que acontece aqui 6h30 da tarde. A gente vai ver na classificação aí o Atlético Paranaense em 8º lugar. Como eu falei, vem oscilando, né? São 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, está aqui com 25 pontos. E o Bragantino a mesma coisa, né? Bragantino está aqui com 22 pontos em 10º lugar. São 3 derrotas, uma vitória e um empate, né? A campanha até pior do que o Atlético Paranaense aí nesses últimos 5 jogos. O confronto direto entre essas duas equipes, a gente vê o equilíbrio total, né? 2 vitórias do Bragantino, 2 vitórias do Atlético Paranaense e um empate, né? Um empate aí que foi no final do ano passado aí pelo Brasileiro. Acabou ficando empatado em 1-1, o Atlético Paranaense jogando em casa. Aqui nesse confronto, galera, eu vou ficar de fora aqui de apontar favorito, tá? A gente vai trabalhar aqui no mercado de gols, que é interessante, até mesmo para assistir gol das duas equipes é uma opção boa, tá? A primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Grande possibilidade de bater 2 gols ou mais. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui um ambos marcam, né? Para entrada simples está interessante esse ambos marcam. Possível placar para esse jogo, como eu falei, eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 1-1. Agora vamos aqui pro nosso último jogo, galera. A gente vai ter aqui o Cuiabá jogando em casa contra o Fluminense, que não tá no momento nada legal, momento péssimo do Fluminense.
Jogo que acontece 8 horas da noite. A gente vai dar uma olhada na classificação, a gente vai ver o Cuiabá beirando a zona do rebaixamento aí, tá com 17 pontos, né? 2 pontos a mais do que o Corinthians, que abre aqui a zona do rebaixamento. E o Fluminense simplesmente em último lugar com 8 pontos apenas, né? E é uma equipe que não venceu fora de casa, né? A gente vai ver aqui o Cuiabá em casa. Não tem a campanha tão boa, né? Cuiabá ele costuma ser um visitante chato, mas um mandante bem fraco, né? 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas até o momento. E o Fluminense fora de casa aí, pior campanha, né? Apenas 1 ponto jogando fora de casa, né? Só fica atrás aqui do Grêmio, mas o Grêmio tem um jogo a menos, então pode talvez igualar essa mesma campanha ou até mesmo ficar um pouco menos pior, vamos dizer assim, né? A gente vê aqui 1 empate e 7 derrotas do Fluminense fora de casa, galera. É uma campanha horrível, horrível. A equipe precisa aí mais do que nunca dessa vitória. O Cuiabá, por sua vez, aí vem de 2 bons resultados, né? Venceu fora de casa o Bahia por 2-1 e empatou fora de casa na Sul-Americana contra o Palestino em 1-1, né? Então, assim, eu acredito até que o Cuiabá pode até vencer esse jogo, tá, galera? A primeira opção que eu vou deixar aqui, eu vou mostrar para vocês agora, é a dica casa mais de meio gol, né? No caso, Cuiabá para marcar pelo menos um golzinho. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida, né? Na minha opinião, são as duas dicas assim mais seguras para esse confronto. Possível placar aqui, galera, a gente vai arriscar 2-1 casa. Pode acontecer um empate de 1-1, tá? Mas eu acredito que vai ser 2-1 casa. Enfim, finalizamos aqui nossos palpites para essa rodada de domingo. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa rodada, tá? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete, nosso bilhete padrão, e logo em seguida aí tem o bilhete bingo, tá? Então confere até o finalzinho do vídeo aí que tem esse bingo para vocês, tá? E o bilhete da rodada é esse daqui, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, a gente vai ter aqui 3 jogos, tá? A primeira opção que eu peguei aqui, né, o primeiro jogo, a gente pegou aqui Bahia e Corinthians, eu coloquei Bahia para marcar pelo menos um gol, tá? E não importa se o Bahia vai vencer, perder ou empatar, ele tem que marcar pelo menos um golzinho, já é green. O segundo jogo eu peguei Fortaleza e Atlético Goianiense pelo Brasileirão também, tá? A gente pegou aqui Fortaleza, handicap 0.0. Isso aqui é a mesma coisa que empate anula, tá, galera? Eu peguei esse handicap porque a odd estava um pouquinho melhor. Mas se não tiver essa opção na banca de vocês, é só pegar o Fortaleza com empate anula, que é a mesma coisa. E o terceiro jogo aqui, Campeonato da Bolívia, Bolívar contra o Always Red, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 1,90. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$190. Esse bilhete eu acredito que tem 75 a 80% de chance de bater, tá? Então é um bilhete muito bem elaborado e eu particularmente estou bem confiante aí que vai bater. Agora o nosso bilhete bingo que eu separei para essa rodada e eu vou mostrar aqui para vocês agora, é esse daqui, ó. O nosso bilhete bingo a gente vai com 5 jogos. O primeiro jogo aqui, Campeonato da Noruega, Rosenborg contra o Lillestrøm, a gente pegou aqui o ambos marcam, né, para as duas equipes marcarem gol. A segunda opção aqui, né, o segundo jogo, Atlético Mineiro e Vasco, a gente pegou aqui mais de um gol e meio na partida. Terceiro jogo, campeonato aqui da Bolívar, né, a gente vai ter o Bolívar contra o Always Red, a gente pegou o Bolívar, vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Aí o quarto jogo, Campeonato da Argentina, River Plate e Lanús, a gente pegou vitória do River Plate. E o nosso último jogo, Brasileirão Série A, Fortaleza e Atlético Goianiense, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 5,3. A gente simulou com R$50 para ter um retorno potencial de R$251,72. Esse daqui é o nosso bilhete bingo, na minha opinião ficou muito interessante, tá, galera? Aqui, pelo que eu analisei aqui, a única coisa que pode quebrar aqui é esse ambos marco do Rosenborg, talvez. Mas eu acredito que vai bater porque o Rosenborg em casa vai marcar um golzinho. O Lillestrøm, que tem favoritismo, também tem chance de marcar um gol. Atlético Mineiro aqui, esse mais de um gol e meio também é bem provável de acontecer. O Bolívar, que é favorito aí, tem chance de ganhar. Então esse empate anula aqui, passa uma confiança até a mais. River Plate, favoritismo total contra o Lanús nesse confronto. E o mais de um gol e meio aqui no Fortaleza aqui também é excelente, né? Fortaleza aí tem tudo para vencer esse jogo aí com 2 gols de vantagem ou até mais, então 2 gols aqui deve acontecer, tá? Esse é o nosso bilhete bingo, sempre lembrando que mesmo sendo um bilhete aqui que na minha opinião tá bem tranquilo, né? Na minha opinião e na minha análise aqui tem grande chance de bater, a gente sempre usa aí a gestão de banca, colocando aquele valor simbólico, né? O famoso troco do pão aí, para não prejudicar o valor total da nossa banca, fechou? Enfim, finalizamos aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante seu comentário, e quem puder ajudar aí também, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos, tá show, galera? Forte abraço, um ótimo lucro aí nesse domingão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera, valeu, fui!